Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pessoal, segue o vídeo aí depois da vinheta e presta atenção nas informações que eu vou passar. E por eu ser sincero com minhas coisas, pessoal, e tentar ajudar todos os atiradores com a expertise de quem conhece as lunetas internamente por muitos e muitos anos, mais de 300 equipamentos realizado manutenção com sucesso, tá, pessoal? Muito mais de 300 de equipamentos aí de luneta. Mas como eu falei já em alguns vídeos, só vai os problemas diferente e marca diferente que aparecer. Então, por eu ser sincero, né, ajudar os atiradores, alertar em relação a esses equipamentos, a parte interna. Por quê? Quem é que vai conhecer esses equipamentos internamente? É só quem montou, o engenheiro que projetou ela e o profissional que tem mais capacidade de receber esses equipamentos quase que diariamente. Porque todo profissional ele adquire mais experiência com o passar do tempo e com a quantidade de equipamento que recebe e com os relatos dos usuários. Porque o equipamento vai chegar, o proprietário vai relatar o porquê que foi aquilo, que foi que aconteceu, e com isso a gente pega experiência do usuário, por que aconteceu o problema, né? Porque poucos dão problema de fábrica, que já veio ali um errozinho na montagem, um errozinho na questão dos blocos, né, pessoal? Então, eu estou aqui para ajudar os senhores, ok? E quer aprender sobre o uso desses equipamentos, eu vou deixar um link do canal mais antigo do Brasil, tá, pessoal, sobre esses equipamentos aqui. Lá os senhores aprenderão tudo da parte teórica desses equipamentos, o como usar. Aqui os senhores têm toda uma questão de a parte física do equipamento. E estou aqui para ajudar os senhores. Depois da vinheta, acompanhe aí as minhas informações. Por motivo de uma conversa em um grupo ontem, um grupo aí de atiradores, né, pessoal, principalmente de carabina de pressão. Resolvi postar esse vídeo para explicar para os senhores um pouquinho sobre a parte interna desses equipamentos. Eu vejo muitos anúncios por aí dizendo que a luneta é porreta, a luneta pode colocar em carabina de mola, pode colocar de gás Hansen, um monte de absorção de impacto que ela vai aguentar. Nas propagandas é tantos joules, isso, aquilo, outro. E as pessoas acabam confundindo, pessoal, sobre a arma de fogo, o recuo da arma de fogo e o recuo da carabina de mola ou de gás RAM. Pessoal, a carabina, na hora da partida do êmbolo, ela já tem aquele impacto, ela tem aquele recuo. E também na hora que bate. Então não façam isso, não utilize essas, seja lá que luneta que for, não usem essa luneta, pessoal, sem monte de absorção de impacto, né? Tem centenas por aí no mercado que vai ajudar um pouco. A outra coisa muito importante que passa despercebido é que alguns montes de absorção de impacto eu tenho aqui, pessoal. Acontece uma situação e ninguém percebe. Na hora do recuo, ele vai fazer aquele serviço dele, na sua maioria tem uma mola, né, pessoal, ali na parte de trás que faz a sua função, mas no retorno ele acaba deixando ainda dar uma pequena batida. Acredito que por motivo de centralização daquele pino que faz aquela centralização no retorno, né, mas a sua maioria não tem uma borracha para ajudar. Acaba sendo ferro com ferro no retorno. E aí, na hora do recuo mais forte da carabina, a mola faz a sua função, o zupo ele vai para frente, mas no retorno acaba fazendo ainda pec, aquele pino dentro daquele furo ali, pessoal, daquele furozinho ali da centralização. Então, pessoal, tudo que eu falo nesse canal é com a propriedade de quem conhece esses equipamentos internamente, tá? Os senhores vê nesse canal diversas marcas, diversos modelos de lunetas.
O engenheiro, na hora de fabricar esses equipamentos, pessoal, ele desenvolve o equipamento. Na hora da montagem, são outros profissionais. E nem todos vai lembrar de colocar trava-rosca, pessoal, uma anilha sobressalente, uma borrachinha atrás da anilha, para assim ela não entrar em atrito direto com o vidro ali, com a lente, que assim possibilita a folga mais fácil. Isso acontece muito, que eu tenho visto aqui. Aqui, pessoal, na minha bancada, passa direto equipamento e a gente pergunta o que foi, por que foi, como foi. Então, por isso, os relatos que eu passo é porque eu tenho a certeza da minha comunicação com os donos dos equipamentos, o porquê que folgou, o porquê que a lente caiu, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, aqui nesse canal, os senhores têm informação de quem trabalha, pessoal, quase que diariamente com esses equipamentos na parte interna, tá? Não só a questão do conhecimento da parte externa, tá? É de quem conhece internamente. Então, por isso é que eu alerto os senhores, tá? Para não utilizarem esses equipamentos sem algum monte de absorção de impacto, porque os senhores vão ter problema. Vale lembrar que o retículo, ele não quebra, pessoal, com recuo. A única maneira de um retículo, principalmente de cristal, ele quebrar no recuo, só se ele tiver com a lente folgada dentro, ele tiver aqui entre uma anilha e outra, e ele ficar se debatendo. Caso contrário, ele não quebra com recuo. Todos os retículos que passaram por aqui com problema, isso foi por motivo de aperto demais na torre. Tá? Isso porque, principalmente os retículos de cristal, eles ficam bem embaixo do pino da torre. Vou mostrar para os senhores aqui. Aqui está a parte que prende esse bloco do retículo, pessoal. E aqui está o retículo aí, ó. O pino da torre fica aqui em cima. Tá? Fica uma aqui e outra aqui. E a mola vai fazer a sua função aqui. Então, no recuo desses equipamentos, pessoal, aqui, ó, nessa parte aqui por baixo, tem uma borracha circular, tá? Para ajudar a fazer o movimento. Aqui fica a mola. Então ele não fica totalmente agarrado, fixo, não. Se a gente pressionar, ele vai descer, tá? Ao soltar, a mola vai fazer sua função, que é assim o movimento das torres. Você vai apertar, a torre vai empurrar. Quando retrai a torre, ela não puxa. O pino simplesmente retrai e a mola faz a sua função de subir. Como ela fica em um plano aqui, ó, formando um Y, esse equipamento ele fica nesse ângulo aqui, ó. Tá, pessoal? Fazendo essa função. Então, os retículos convencionais, pessoal, fica na parte de trás em sua maioria. Vale lembrar que 95% das lunetas que utilizam o retículo de cristal, pessoal, fica na parte da frente, tá? Algumas na parte de trás. Assim também como o retículo convencional fica aqui atrás, tá? Ele fica longe do procedimento da torre. No entanto, tem uma lente para ajudar aqui na focagem, tá? Então fica aí, pessoal, esse alerta para os senhores. Aqui dentro do bloco do retículo também nós temos externamente o bloco do zoom. Aqui, ó, nós temos o bloco do zoom, que ele fica separado. Aqui o bloco do retículo. E aqui tá os dois parafusos com seus retentores para mover os dois blocos das lentes de ajuste do zoom aqui internamente, que os senhores vão acompanhar a imagem mais na frente. São essas lentes internas, juntamente com essa da frente, que costuma dar problema com os recuos das carabinas utilizadas sem monte de absorção de impacto. Ah, mas eu usei, meu amigo usa. As coisas é assim, pessoal. Um vai fazendo, percebeu que vai dando certo, vai indicando para um, vai indicando para o outro.
E com isso, por não conhecer esses equipamentos internamente, sabendo que ele não vem com rosca travada, sabendo que a maioria não vem com manilha de borracha para ajudar nessa fixação, usa, deu certo e passa as informações. E assim vão passando nos canais, e é por isso que aqui chove de equipamento na minha bancada de manutenção. Justo por isso. Por que que eu poderia estar falando isso para vocês, né? No caso de algum profissional que não fosse sincero, nem passaria essa informação. Porque a partir de agora vão ficar mais VA, que vai diminuir os problemas dos equipamentos. Essa é a verdade. Aqui na bancada é direto equipamento, ó. Muitos equipamentos de diversas marcas, tá, pessoal? E modelo. Aqui eu tenho equipamentos aqui concluídos, os trabalhos, ó. Na caixa, quando conclui, eu ajeito bonitinho assim. Ali, ó, os senhores podem ver ali embaixo. Muitos equipamentos, tá? Concluídos. E no canal, os senhores veem aí equipamentos. Vou mostrar mais equipamentos para os senhores aqui, ó. Aqui, ó, equipamentos, pessoal, para manutenção. Então, no canal, os senhores veem aí várias marcas e modelos. Nem tudo, pessoal, é para sempre. As coisas dão problema, dependendo da maneira do seu uso, né, e do seu cuidado. Esses equipamentos que tem aqui, nesse momento, que eu estou com mais de 20 equipamentos aqui, pessoal, não significa que eles vão para o canal. Que eu já falei aí em alguns vídeos, que nem todo equipamento eu vou fazer uma gravação e vou postar no canal. Isso por quê? Só se aparecer um equipamento diferente, marca diferente e problemas diferentes. Os problemas recorrentes, eles não vão para o canal, porque não faria sentido, né, pessoal? Só se fosse só para mim encher o canal de coisas iguais. Por exemplo, aqui eu estou com essas 3 lunetas de montada com o bloco. Os blocos dos retículos estão aqui. Uma delas vai para o canal porque foi um problema de fabricação na montagem e aí eu vou postar. Essa é diferente o problema, mas as outras são todos problemas recorrentes. Então fica essa dica, pessoal. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever, né? E dar um joinha de quem gosta ou de quem não gosta. Pessoal, eu sou sincero com minhas coisas. Alguns grupos aí já até me excluíram. Por quê? Porque eu sou sincero. Então, quando a gente é sincero em algumas coisas, alguns não gostam, porque vai atrapalhar um pouquinho. Então, fica essa dica e que Deus abençoe a todos.